aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que seja pregado, quer que seja anunciado. Nós não podemos pregar, aleluia, glória a Deus, aquilo que nós queremos, aquilo que é a nossa vontade, amém? Mas pregar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós pregamos, anunciamos, falamos, porque a palavra, igreja, de Deus, ela não é nossa, né? Ela não é nossa, e a palavra de Deus, ela é de Deus. Então, por isso que ela tem que ser pregada como Deus quer, não é como o homem quer. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem ouvir aquilo que só é bom para ela, para os ouvidos dela, amém? Mas a gente tem que falar aquilo que Deus quer, porque se a gente deixar de falar o que Deus quer, como é que nós vamos, aleluia, glória a Deus, viver a palavra de Deus, né? A gente precisa viver a palavra de Deus, e se a gente não pregar o que Deus quer, ninguém vai viver a palavra de Deus, mas vão viver, aleluia, aquilo que as pessoas querem falar ou, né, receber para a vida delas. Então a gente sabe que muitas pessoas hoje elas não querem receber a palavra de Deus, né? Elas querem ir para a igreja, mas somente ouvir o que ela quer. As pessoas estão atrás hoje de prosperidades, e elas não entendem o que é prosperidade, não conhecem, pensam que a prosperidade é riqueza. Elas não entendem que a palavra de Deus nos faz, igreja, viver, como a Bíblia fala, melhor um pouco com Deus do que uma mesa farta com o diabo. Então as pessoas sem o conhecimento, elas pensam que Deus é somente para dar o que ela quer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, Ezequiel capítulo 12. É uma palavra que o Senhor, Ele vai trazer uma mensagem e vai fazer o profeta Ezequiel fazer tipos de uma ensinação, né, para chamar a atenção do povo. E através daquela mensagem, daquela encenação, o Senhor vai estar mostrando para aquele povo o que iria acontecer com o rei daquela época, né, o rei Ezequias, e mais o povo, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor ele vinha anunciando o arrependimento daquele povo, mas o povo ali de Judá, Jerusalém, o povo estava, né, ali vivendo do seu jeito, já não era mais do jeito de Deus. Tem tempo de vida de pessoas que elas querem viver do jeito delas. Quando a pessoa quer viver do jeito dela, é fácil você entender. É quando ela abandona Deus. Quando a pessoa ela está na casa de Deus, servindo a Deus, e quando ela resolve viver do jeito dela, igreja, é quando ela sai da presença de Deus. Não existe ninguém, igreja, não tem como uma pessoa ela dizer assim: eu não estou mais na igreja, eu não congrego mais, eu não estou ali mais unido com os irmãos, não, eu não estou lá, mas eu continuo servindo ali. Como? De que forma? Não existe isso.
se ela já não está mais na igreja, se ela não está mais ali para receber a direção, né, de Deus, receber ali ou uma doutrina, né? Ela não está mais debaixo de nada disso, mas ela diz: eu continuo servindo a Deus, Deus está no meu coração. Mas aí você vai ver que esse tempo que era de Deus, que ela dava para Deus, de estar na casa de Deus, aonde ela está investindo esse tempo? Aonde ela está colocando esse tempo? Fazendo o que com esse tempo? É um tempo para Deus? Muitas vezes não, a maioria das vezes não é, né? Porque as pessoas, elas têm esse jeito. Então, a palavra do Senhor, ela nos fala sobre isso. A vontade do povo. A vontade do povo, muitas vezes, quando a gente encontra pessoas também que vêm da igreja, que ela não gosta da palavra de Deus, ela não aceita a exortação de Deus. Eu já fui muitas vezes na igreja pregar a palavra de Deus e vi pessoas de cara fechada. Eu, quando comecei a minha caminhada de pregação, eu fui numa igreja, e quando Deus me deu uma palavra, o Senhor falou assim: vai levantar um montão de pessoas e vai sair, mas você vai continuar com a palavra, porque aqueles que precisam ouvir, eles vão permanecer. E eu sentado no altar, e quando eu peguei o microfone, a oportunidade, que eu fui dar a palavra, né, quando eu falei da prostituta Raabe, irmão, o pessoal que levantaram, tinha muitos jovens, mulheres, começaram a levantar o povo começou a ir embora. E eu fiquei olhando assim e falei: Jesus, mas o Senhor já tinha me falado, eu sei que vai continuar a mensagem. Sabe por quê, igreja? A igreja tinha mais de 70 pessoas, mas a igreja foi entupida de gente. Eu acho que só ficou umas 20 pessoas. Então, sabe por quê, igreja? É porque as pessoas, elas querem a chave do carro, as pessoas querem a chave do apartamento, da mansão. Ela quer muito dinheiro, ela quer essas palavras, muito dinheiro. Ela quer a palavra que vai dizer para ela que elas podem viver do jeito que elas estão vivendo, da maneira que elas estão vivendo, que Deus não se importa com isso, que Deus perdoa o pecado que ela está cometendo, mesmo indo para a igreja ou dizendo que serve a Deus. Sim ou não? É desse jeito. Então, a palavra de Deus, como o profeta Ezequiel levava para o povo, mostrando que o povo estava longe de Deus. Eles estavam vivendo uma vida que parecia que as coisas para eles estavam dando certo. Sabe por causa de quê? Eles mesmos adorando outros deuses, fazendo as suas vontades, as coisas não estavam para eles dando errado. Sabe por causa de quê, igreja? É porque ainda não tinha chegado sobre eles a ira de Deus. Ainda não tinha chegado sobre a vida deles o conserto de Deus. Então, tem pessoas que hoje elas estão vivendo assim. Elas sabem que está tudo errado, elas fazendo tudo errado, mas enquanto não chegar o conserto de Deus na vida dela, porque ela vive numa igreja ou vai em um lugar que só fala para ela o que ela quer ouvir. Então, para ela, o lugar, o ambiente é 10, é joia, é muito bom. Mas o lugar onde Deus, ou o profeta de Deus, quando é enviado um pregador que começa a pregar o que Deus quer e consertar a vida daquela pessoa, chamar por um conserto, ela já não gosta do pregador, porque o pregador não serve. Não, Deus não é desse jeito. Deus não fala assim. Deus compreende. Deus sabe que a pessoa é falha. Deus sabe que a pessoa ela é limitada. Deus sabe de tudo, igreja. Aleluia. Deus também sabe que a pessoa também é descompromissada com a verdade. Deus sabe que ela não tem compromisso com a palavra de Deus. E Deus, quando levantou o profeta Ezequiel, justamente para isso, para mostrar para aquele povo que eles eram o povo que não tinha compromisso com Deus, mas
queria que Deus tinha compromisso com ele. As pessoas são assim, elas não têm compromisso com Deus, mas ela quer que Deus tenha compromisso com ela. Como está dizendo na palavra, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Sim, Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, só quando é coisa boa. Então Deus é fiel para cumprir a palavra só quando é coisa boa, legal pra caramba, né? Se é bom, se a chave do carro, o apartamento, a mansão, o seu livramento, o seu escada, o casamento, glória, maravilha, é cura, é libertação, glória, maravilha. Mas quando a palavra de Deus está dizendo, tu está sem compromisso. Não, Deus, esse profeta não é profeta de Deus. Muitos até pastores dizem, esse homem eu não chamo mais para cá, esse não sobe mais no altar, vem para cá querer dar pancada da ovelha, vem para cá querer chamar a atenção da minha ovelha, vem para cá querer colocar doutrina na igreja que eu dirijo. Não, Senhor, é assim, igreja. Porque sabe por quê? Porque quando o pau de Deus dá em Chico, também dá em Francisco. Então as pessoas, elas estão desse jeito. Mas olha o que Deus fala. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, você mora no meio da casa. Aleluia. Olha o que o Senhor está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, tu mora no meio da casa rebelde, Ezequiel. Que tem olhos para ver e não vê, é cego. O Senhor está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, tu mora no meio de casa rebelde. Ezequiel, eles têm olhos para ver, mas não quer ver. Vê o quê? O que é certo, igreja. Tem gente, ela tem olho para ver, mas ela não vê o que é certo. Deus está dizendo, eles veem, eles têm olho para ver o que é certo. Tem gente que ela não é cega daquilo, ela não é cega total, igreja. Tem gente que ela está cega para ver o que é certo, ela não consegue enxergar o que está certo. Não é que ela está cega totalmente, mas o que é errado ela consegue ver. Sim ou não? Porque tem gente que tudo que é errado ela consegue ver, ela aceita, ela vai atrás. Sim ou não? Mas do que é certo, eu não consigo enxergar. Não, está certo? Isso aqui é certo, é correto? Não, isso aqui eu não vou não. Mas ali está ali, o errado está ali, ela consegue achar o que é errado, ela vê o errado, mas o que é certo ela não consegue abrir. Aí ele vai dizer assim, tem ouvido para ouvir e não ouve. Tem gente assim, porque está assim, as igrejas estão lotadas, elas têm ouvido para ouvir, mas não ouvem o que Deus quer. Elas querem ouvir o que dizem para elas, aquilo que colocam na mente dela, aquilo que fazem ela acreditar que é bom para a vida dela, ou muitas vezes, às vezes, aquilo que às vezes diz, Deus está falando. Usa até mesmo o nome de Deus para dizer que Deus está falando, que Deus está fazendo, que Deus está no negócio, que Deus está prometendo, que Deus disse, que Deus falou, que vai acontecer. Sabe por quê, igreja? Porque é algo que é bom, bom, sabe para quê? Não é para a alma, não é para o espírito da pessoa, mas é para a carne. Tem pregador da carne, igreja. Tem muitas igrejas que pregam só o que é bom para a carne, satisfação da carne, aquilo que a pessoa quer. Ou está desempregado, Deus vai abrir uma porta para você de 50, de 100 mil, porque Ele é Deus do impossível. Às vezes a pessoa não sabe nem ler, mas Deus não é Deus do impossível, Ele vai abrir sim, enganando a pessoa, igreja. Porque isso acontece, é o desejo até da carne da pessoa, né? A pessoa ganha muito dinheiro, às vezes é o desejo da pessoa. A pessoa, ela não foi ensinada a realidade de Deus, a verdade de Deus, então ela acredita nas mentiras que levam para ela, que faz ela o quê? Buscar a Deus, achando que Deus é um Deus que satisfaz carne humana. Aleluia, glória a Deus. E vai dizer assim, tem ouvido para ouvir e não ouve, porque é casa o quê? Porque é casa rebelde. Aleluia, glória a Deus. É povo desconcertado, igreja. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, igreja, eu quero dizer algo para você hoje. Aprenda uma coisa, igreja. Se você chegar no lugar, tu vê muita gente unida,
muita coisa, muito chão, muito batuque, muito isso, muito aquilo, e você não consegue identificar a palavra de Deus, você não consegue ver a palavra de Deus. Entenda uma coisa forte disso, igreja, porque Deus, Ele é a palavra. Deus, Ele é a palavra. Ele é a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que salva. Deus, Ele é a palavra. E Jesus, Ele disse: eu sou a palavra. Não existe um lugar que não tem. Tem gente que não quer saber da palavra, mas quer saber da língua estranha, quer saber do roda-roda, quer saber da bateria, quer saber da guitarra, quer saber do músico, quer saber disso, quer saber daquilo, mas não quer saber da palavra. Não quer saber da palavra. Eu já fui em lugar pregar a palavra de Deus, lugar cheio de gente, lugar bonito, com grande púlpito, altar, lá que tem tudo de qualquer qualidade de som, mas na hora da palavra pessoas levantam e não sei para onde vai. Parece que a igreja é tão grande, eu não sei se eles entram em algum quartinho, eu não sei para onde eles vão, que o povo some na hora da palavra, mas na hora do louvor, na hora dos batuques, na hora do cavaco, tem gente que não pode ir embora com cavaco, irmão. Eu já fui em lugar que é guitarra e cavaco, tem, meu irmão, meu Deus do céu, as pessoas começam na suadeira, é um negócio tão forte, que parece um negócio tão forte lá, mas na hora da palavra, irmão, cadê o povo do batuque? Cadê o povo do roda-roda? Cadê o povo que suou? Não tem povo para sentar na cadeira para descansar, de tanto que rodou, não tem povo, o povo some tudo. Sabe por quê, igreja? Porque rejeita a palavra, porque Deus é a palavra. O resto das coisas é movimentos, mas é a palavra de Deus que está sendo rejeitada. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel, eles faziam de tudo, mas rejeitavam a Deus. A Deus ele já não adorava mais, a Deus ele já não exaltava mais, a Deus ele não tinha mais compromisso. Então Deus não tinha mais nada para Deus, igreja. Até que Deus ele vem, se levanta e vai dizer, aleluia, o que ele vai dizer mais? Filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e durante o dia, a vista deles, vá para o auxílio, do lugar onde você está, vá para outro lugar, a vista deles. Talvez eles entendam, embora seja casa rebelde, a vista deles durante o dia, traga para fora a sua bagagem de auxílio. Depois, à tarde, sai à vista deles, como se estivesse indo para o auxílio. Abra um buraco na parede, à vista dele, e sai por ali, à vista dele. Põe a bagagem no ombro, e sai com ele quando já for escuro. Cubra o rosto, para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Deus vai dizer para Ezequiel: Ezequiel, você vai fazer, é como se Deus falasse assim: você vai fazer uma ensinação, porque você já falou para o povo, ele não quer ouvir. Olha a oportunidade de Deus, quando Deus dá a oportunidade de conserto, igreja, para a pessoa. Ezequiel, eu vou usar você, Ezequiel, da sua forma física, o seu corpo físico, para você fazer coisas para que eles chamem. Mas Deus está falando assim, ó, Ezequiel, tu vai fazer para que eles vejam. Eles, olha o que Deus está falando, para que eles chamem a atenção e possam entender o que tu está fazendo. Para eles poderem entender o que tu está fazendo, para ele despertar que isso vai ser feito quando vier o que? Lá o povo, aleluia, o rei Nabucodonosor, o império babilônico, quando vier os cercar Israel, para destruir, para eles poderem entender, aleluia, glória a Deus, como vai ser, para eles poderem despertar a oportunidade. É engraçado que Deus, ele vai usar, né, ali a beleza no Ezequiel, parecendo uma peça teatral, algo que ele está fazendo, para que o povo vai dizer: por que Ezequiel está fazendo aquilo? Será que tem alguma coisa? O profeta está fazendo aquilo, está abrindo um buraco, o profeta está cobrindo a cara. Que negócio é esse? Alguma coisa está estranha. O profeta de Deus, alguma coisa está estranha. Vamos perguntar para ele. Aí o profeta quer falar a verdade de
olha, eu já falei que está acontecendo isso, que vocês não estão mais adorando a Deus, e Deus ele está preparando ali o rei Nabucodonosor, o império ali babilônico ali dos caldeus, para vir contra vocês aqui. Deus está usando o profeta Ezequiel para trazer, dando uma oportunidade, mas o povo estava o quê? Nem aí. Nem assim o povo pôde ver. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, glória a Jesus, aleluia, como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de auxílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não me perguntou o que você estava fazendo? Está vendo? Aí, Deus não sabia já? Deus já sabia. Deus sabia. Mas Deus, igreja, tinha dado uma ordem. Entenda uma coisa, muitas pessoas não entendem isso. Quando Deus nos dá uma ordem para mim e para você, igreja, mesmo Deus sendo onisciente, onipotente, né? Ele sabendo de tudo, mas Deus, igreja, quando Ele dá uma ordem para você, entenda uma coisa, Ele vai querer saber de você, mesmo Ele sabendo a resposta. Sabe por quê? Porque Deus Ele deu uma ordem, Ele mandou fazer alguma coisa, Ele mandou a gente fazer algo, e Ele vai vir, perguntar de mim, de você. A minha pessoa fala assim: eu vou me esconder de Deus porque Deus já sabe. Ah, não, Deus já sabe já, porque Ele já me viu. Sim, mas Ele vai perguntar a você. Ele vai te perguntar, igreja, porque Deus Ele quer ouvir de você, porque Ele não deu a tua obra, o mandar, aquilo que Ele entregou na tua mão, na mão de outro. Às vezes muitas coisas você não entende na tua vida, nem compreende, porque as coisas paralisaram na tua vida. Às vezes a pessoa não entende porque as coisas pararam na vida dela. E às vezes ela não entende isso porque Deus entregou algo na sua mão que você precisa dar resposta para Deus, ou concretizar aquilo que Deus mandou você fazer. E muitas vezes você não entende isso. E por isso que às vezes Deus está te perguntando todo dia: por que tu parou a obra? Por que você deixou de fazer? Por que você deixou de cantar? Por que você deixou de adorar? Por que deixou de pregar? Por que você deixou de me servir? Por que você deixou de orar? Por que você deixou de jejuar? Por que você deixou? Deus vai perguntar. Deus não vai perguntar para o vizinho o que ele te ordenou. Deus não vai perguntar para ninguém aquilo que Ele mandou você fazer. Ele está vindo perguntar para quem? Mesmo que Ele sabe que você parou de orar, mesmo que Ele sabe que você parou de jejuar, mesmo que Ele sabe que você parou de louvar, mesmo que Ele sabe que você parou de adorar, parou de servir, parou de fazer para Ele sabe de tudo, igreja, mas Ele vai perguntar para você por quê? Porque Ele perguntou, o que você, Ele perguntou assim: filho do homem, a casa rebelde, aquela casa rebelde, não me perguntou o que você estava fazendo, né? Eles não perguntaram para Ezequiel, aleluia, glória a Deus, o que Ezequiel ele estava fazendo, aleluia, glória a Deus. Já sabia, pois digno, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém. Está dizendo o que, igreja? Aleluia, quando Deus ele está falando isso, Ele está falando sobre o que vai acontecer com os Ezequias, aleluia. Ele vai dizer, por digno, assim diz o Senhor Deus, esta sentença refere o que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim será feito com eles, e irão para o auxílio, para o cativeiro. O rei dele ali, Zedequias, vai fugir, né? Como Deus falou. Ele vai, tipo assim,
na escuridão da noite, e vai abrir um buraco para tentar fugir do exército que eles estão cercando, mas mesmo assim não vão conseguir fugir, né? Vai ser preso. Por causa de quê, igreja? Porque não ouvia a voz do Senhor. Ele vai dizer: o príncipe que está no meio deles levará nos ombros bagagem, e no escuro sairá e abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá ainda que venha morrer ali. Aleluia, glória a Deus. Ele não retornará e morrerá ali na terra dos caldeus. Espalharei aos quatro ventos todos os que para o ajudar estão ao redor dele, e todas as suas tropas irei atrás deles com espada na mão, sabendo que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalharei para outras terras. Quer dizer que Deus está dizendo que a parte do povo Deus ia espalhar por toda a terra. Alguns iam presos e outra parte seria espalhado. Deixarei que algum povo escape da espada, da fome, da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Por quê, igreja? Deus queria que o mundo todo soubesse o que Deus estava fazendo ali. Não era uma maldade de Deus, igreja. Não era uma maldade de Deus. Muitos acham que essa palavra, né? As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus vai dizer assim: poxa, Deus ele fez uma maldade naquele povo. Deus estava ali permitindo o seu próprio povo ser preso, outros ser mortos, ser pasmos, ser destruído. Deus estava fazendo essa maldade. Não era maldade. Sabe por que era, igreja? Era uma repressão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha avisado aquele povo. Deus o tempo todo estava dizendo para o povo, dizendo: vocês pararam de me adorar. Tem gente que acha, igreja, que está numa igreja, que está num lugar reunido, que ali as palavras são coisas que é para vir, só para a carne dela. Aleluia, elas acham que elas estão adorando a Deus. Não, ó, a casa está cheia, aqui está cheia da glória de Deus. Olha, isso aqui, tudo aqui, né? Eu vejo aí as coisas acontecendo de uma forma, eu falo assim: Jesus, misericórdia, será que essas pessoas não se atentam à verdade de Cristo? São falsas promessas o tempo todo, e as pessoas acreditando, estão crendo, estão se lançando, estão se jogando, estão fazendo tudo que, aleluia, que está ali à volta, mas a única coisa que elas não dão atenção é a palavra de Deus. E ele vai dizer mais assim, ó: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua, aleluia, a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel: eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruína, e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, diz Ezequiel: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam, né? Ele vai dizer aqui, igreja, que negócio é esse? E você está dizendo que o dia vai passar e a profecia não vai se cumprir. É assim. Tem gente que ela diz algo para as pessoas: não, isso aí não é de Deus, não. De Deus é isso aqui.
Existia profetas daquela época, né? E ele dizia para o povo assim: não, o que Ezequiel está falando aí, não, esquenta a cabeça com isso não. Isso aí não tem nada de Deus não. Isso aí vai ver só, vai passar o tempo, essa profecia vai passando, não vai acontecer nada. E tem gente assim. E muitas vezes fala assim: nem tudo é a palavra de Deus não, irmão. Nem tudo é esse negócio você. Não. Você tem que buscar dom, é poder. Tem que buscar, não sei o que, a palavra de Deus, irmão. Então eu não ensino a buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela liberta a vida das pessoas. E quando as pessoas estiverem amarradas em dons, e estiver amarrado em outros tipos de coisas, as pessoas não vão conhecer a verdade, não vão se libertar. E aqui esses homens, ele dizia isso para o povo, porque ele não tinha compromisso com o povo, e dizia: não, vai passar um tempo, essas profecias caem, essas profecias não têm validade nenhuma não, vocês vão ver que Deus não vai fazer nada disso não. Vão dizer assim: esses profetas são malucos, esses caras são doidos que ficam pregando cerca de salvação, cerca de conserto, cerca de arrependimento. Esses caras são malucos. O negócio é prosperidade, irmão. O negócio é isso, o negócio é aquilo outro, é buscar poder. O negócio é a gente rodar, o negócio é a gente pular, o negócio é a gente fazer isso, aquilo outro, é dar lugar para isso, dar lugar para aquilo outro, mas não dá lugar para a volta de Deus. E Deus, igreja, ele fala: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, darei um basta neste provérbio, ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vem vindo e as profecias vão se cumprir, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação, nem sujeira no meio da casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Por causa de quê, igreja? Que Deus fala isso? Era Deus que profetizava errado? Não. Era Deus que ensinava errado? Não. Eram os que estavam longe de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus é assim. Eu acredito que isso não tem nada a ver. Eu acredito que isso não sei o quê. Não, isso aqui é de Deus, irmão. Não, isso aí não. Isso aí é de Deus. Se preocupa não com a palavra. A palavra você lê na igreja. A palavra o pastor te ensina. Então isso acontece. Muitas vezes as pessoas não procuram exercitar a palavra de Deus. Aí eles, vem esse tipo de conversa, e Deus falou assim: não, isso vai acabar, essas adivinhações, porque em muitos lugares não é revelação, é adivinhação, né? Chuta, a pessoa cai, pega para ela, a pessoa já está até sentada na cadeira, está dizendo o que precisa, o que quer, né? Então, pum, cai rapidamente. Então Deus falou: eu vou acabar com tudo isso, porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será o que? Adiada, porque falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel diz: as visões que esse homem tem se referem a dias de futuro, e as suas profecias tratam de tempos distantes. É assim. Está dizendo que a palavra que tem não era para aquele povo daquele tempo, mas era para frente. É igual o dia de hoje. Tem gente que fala: Jesus está voltando. Irmão, eu acho que Jesus vai voltar agora. Jesus já voltou. Jesus não vai voltar não, Jesus já voltou, Jesus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele volta, igreja, para aquele, aleluia, que se converte a Ele. Desde o momento que nós se convertemos a Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida para Ele, que nós fizemos um pacto de aliança de servir a Ele em espírito e verdade, de abandonar esse mundo, negar nós mesmos, tomar nossa cruz. Ele já fez, Ele está em nós, Ele está dentro de nós, Ele está conosco. A palavra vai dizer que Jesus, Ele está conosco. Então Ele já veio, Ele está no meio de nós. Aleluia. Mas tem gente que diz: não, Jesus não sabe nem quando Jesus vai vir. Não, desde quando
quando eu era criança, estão dizendo que Jesus vai voltar, mas Jesus já veio para conosco quando aceitamos Ele. Quando nós aceitamos Ele, nós estamos com Cristo. Eu estou com quem? Tu sai com quem? Eu estou com Cristo, eu vivo com Cristo, Cristo vive em mim. Então, igreja, peraí, Jesus voltou para mim. Aleluia, glória a Deus. Ele está comigo, Ele caminha comigo, Ele anda comigo, Ele dorme comigo, Ele come comigo, Ele está nas minhas necessidades, Ele está em tudo quanto é canto da minha vida. Jesus não está afastado de mim, Jesus não está longe de mim. Então as pessoas acham que estão esperando Jesus voltar, não opera. Aleluia, glória a Deus. Jesus volta para aqueles que aceitam, igreja. Aleluia, porque Ele é vida. Aleluia, se eu estou vivo, porque Ele está em mim. Aleluia, glória a Deus. E algumas pessoas, muitas vezes, tentam desanimar as pessoas. Ei, não pensa nisso agora não. Ei, Jesus já vai voltar quando? Ninguém sabe que Jesus vai voltar. Mas nesse tempo agora não, irmão. Ei, não se preocupa com isso. Tem muitos que nem se importam, nem que as pessoas peguem, que as pessoas andem erradamente, porque elas acham que Jesus vai voltar agora mesmo. Então não importa o que o irmão roubou, não importa o que o irmão falou mal do outro, não importa que o irmão está fazendo um montão de coisa, não importa a nossa boca de quê, porque Jesus vai voltar agora. Dá tempo de consertar. Antes de morrer, dá tempo de consertar. Calma aí, irmão, para que desespero assim? Ele pode roubar um bocadinho, pode enganar um pouquinho, pode dar volta ali, pode fazer isso, porque Jesus ele não vai voltar agora não. Vai demorar um tempo ainda. E tem pastor também que faz um montão de coisa errada, porque está nesse pensamento ainda de que Jesus não é agora para voltar, ainda dá tempo ainda, não, irmão, porque Jesus já voltou para mim, que está dentro de mim, mora dentro de mim. Jesus está aqui dentro, aleluia, glória a Deus. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém? Que Deus ele venha, através dessa palavra, dessa mensagem, falar contigo nesta noite, e possa ele, Deus, entrar profundamente no teu coração, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e que faça dessa palavra, amém, a tua segurança para a tua vida. Não deixe nada atrapalhar a tua vida. Se você está longe da presença, volte para a presença do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, em nome de Jesus. Se você quer uma vida de bênção, uma vida de tranquilidade, certo em Jesus, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.